Num momento arrepiante que fez tremer os corredores dourados do Palácio de Buckingham, uma única notificação piscou na rede interna segura do palácio. Diagnóstico médico confirmado. O príncipe Luís, o membro mais jovem da família real há muito visto como a faísca de alegria da monarquia, tornou-se subitamente o centro de uma revelação devastadora que havia sido enterrada sob camadas de segredo real. O que era tão aterrador que até mesmo os membros mais graduados da família real congelaram em silêncio. Antes de nos aprofundarmos no que isso realmente significa para a família real, certifique-se de se inscrever para não perder nenhuma atualização. A mensagem não chegou com cerimônia. Não veio com preparação ou aviso prévio. Chegou abruptamente desprovida de conforto, carregando um peso que não podia ser suavizado por protocolo ou tradição. Em segundos, os telefones vibraram atrás de portas fechadas. A AIDS parou abruptamente e um silêncio se instalou mais pesado do que qualquer escândalo real anterior. Não se tratava de um rumor vindo de tabloides ou sussurros transmitidos por fontes anônimas. Isso foi algo interno verificado com data e hora registradas marcado como urgente, o tipo de confirmação que ignora a manipulação e atinge diretamente o cerne do poder. Um diagnóstico há muito discutido em segredo finalmente fora reconhecido. Não era mais hipotético, não podia mais ser contido. A frase, há um minuto, desencadeou o pânico. Por que agora? Por que hoje? Por que sem preparação? Funcionários que serviram a família por décadas admitiriam mais tarde que nunca tinham visto uma notificação provocar uma perturbação tão imediata. Reuniões foram canceladas sem explicação. Portas foram trancadas. Andares inteiros foram evacuados como se o próprio palácio tivesse entrado em quarentena médica. A recente ausência do príncipe Lou das aparições públicas assumiu de repente um significado muito mais sinistro. O que antes era tratado como mera privacidade para uma criança em crescimento, agora parecia calculado. Cada aceno perdido, cada momento não visto, cada desculpa cuidadosamente elaborada, começou a desmoronar sob o peso dessa única confirmação. Dentro da família, as reações se fragmentaram instantaneamente. Catherine, segundo relatos, estava inconsolável, isolando-se completamente, à medida que a realidade que carregara sozinha por anos finalmente vinha à tona. William, de forma atípica e inacessível, desapareceu dos canais de comunicação internos, gerando temor não apenas por seu filho, mas também pelo impacto que essa revelação poderia ter no futuro, para o qual ele havia se preparado a vida toda. E então surgiu a pergunta mais perigosa de todas: se este diagnóstico foi confirmado agora, quem o tornou público? Foi um ponto de ruptura moral para um médico que jurou silêncio. Um vazamento deliberado de alguém que não conseguia mais suportar o engano. Ou o palácio perdeu o controle de seus próprios segredos, destruído internamente pelo medo e pela culpa. Porque este anúncio não apenas expôs uma verdade médica. Ele revelou um capítulo oculto que a monarquia nunca quis que o mundo lesse. E à medida que o choque se espalhava, uma coisa ficou dolorosamente clara. A história do príncipe Louis nunca foi apenas sobre saúde. Mas este diagnóstico não era apenas um fato médico. Era o ponto fraco mais explosivo da coroa. Um que eles tentaram desesperadamente esconder por anos. Os observadores da realeza agora se apressavam em reavaliar imagens antigas, procurando por sinais que haviam deixado passar o andar manco de Louis, os olhares furtivos entre William e Kate, o sutil afastamento da vista do público. Mas não era desajeitamento nem timidez. Era a preparação invisível para uma revelação devastadora escondida à vista de todos. Em retrospectiva, os sinais estavam espalhados como migalhas de pão. Em um vídeo oficial, Louis tropeça levemente ao atravessar o pátio, sendo rapidamente amparado por sua mãe. Na época, o gesto foi considerado apenas uma brincadeira. Mas agora, revisto com a perspectiva do tempo, o tropeço não é inofensivo, é perturbador. Os closes revelam tremores ainda mais sutis em sua mão ao acenar e atrasos na fala ao responder perguntas simples em eventos públicos. Pequenos momentos facilmente despercebidos, mas agora impossíveis de ignorar. Aqueles com olhos atentos e memória ainda mais afiada sentem um aperto no estômago. Eles viram, só não sabiam o que estavam vendo. Funcionários do palácio sujeitos a sigilo absoluto teriam recebido ordens expressas para não comentar o que internamente foi classificado como episódios de fadiga.
Um eufemismo real criado para desviar a atenção dos sintomas recorrentes. Um ex-lacaio falando sob condição de anonimato descreveu ter sido repreendido simplesmente por perguntar se Luiz precisava de mais descanso após um evento. A mensagem era clara. Questionamentos eram uma ameaça. Até mesmo a babá real, antes vista como uma figura permanente na infância de Luiz, renunciou abruptamente alegando motivos pessoais. Segundo o palácio, mais pessoas próximas à situação contam uma história diferente. Há rumores de que ela se sentia cada vez mais incomodada com o silêncio em torno do estado de saúde de Luiz. Sua partida repentina e inexplicável deixou um vazio notável na vida diária do jovem príncipe e levantou suspeitas entre os observadores. Catarina, sempre a mãe protetora, começou a se afastar discretamente dos compromissos públicos, alegando seu desejo de passar mais tempo com os filhos. Mas fontes próximas revelam que era muito mais do que devoção materna. Ela estava tentando proteger Louis, protegê-lo da curiosidade pública, protegê-lo dos olhares intrusivos de um mundo que talvez veja demais. Depois veio a tranquila viagem à Suíça no final de 2025. O palácio o descreveu como um retiro de bem-estar familiar, uma expressão pitoresca que escondia uma verdade muito mais preocupante. Louis estava sendo submetido a uma série de exames em um instituto de neurodesenvolvimento de elite, conhecido por lidar com casos de grande repercussão longe dos holofotes. Os médicos de lá não estavam em busca de respostas. Eles estavam monitorando a evolução. Dentro dos muros do palácio, os protocolos mudaram. Os compromissos públicos foram reestruturados. Os ângulos das câmeras em relação a Luiz foram controlados. Os funcionários foram instruídos a sempre permanecerem próximos, a sempre intervirem rapidamente e a nunca, em hipótese alguma, permitirem que ele parecesse vulnerável. Mas esse é o cruel paradoxo dos segredos. Eles podem proteger, mas também isolam. E enquanto o público permanecia em feliz ignorância a portas fechadas, uma guerra era travada. Não contra uma ameaça estrangeira, mas contra um diagnóstico que poderia redefinir a própria monarquia. Enterrado em uma ala de acesso restrito dos arquivos médicos reais, encontra-se o arquivo confidencial intitulado Projeto Solstício. Nele, anos de testes, avaliações psicológicas e consultas confidenciais. A verdade é que Louis foi diagnosticado há anos, mas isso foi mantido em segredo de Estado. Por quê? Porque o que consta no arquivo ameaça toda a linhagem de sucessão. O projeto Solstício não começou com pânico. Começou com padrões sintomas repetidos que não podiam ser ignorados. Episódios de desorientação, lentidão nos reflexos, momentos em que Luiz parecia desconectado do que o rodeava. Aos 3 anos, os médicos do palácio já não podiam ignorar os sinais, atribuindo-os a meras peculiaridades do desenvolvimento. Seguiu-se a construção de uma investigação médica altamente confidencial, envolta em camadas de protocolo real e linguagem de segurança nacional. O diagnóstico foi confirmado precocemente, brutalmente e precocemente. Uma rara doença neurológica degenerativa, pouco documentada e mal compreendida, mas conhecida pela sua cruel imprevisibilidade. Alguns pacientes se estabilizam por anos antes de piorarem. Outros se deterioram rapidamente antes de chegarem à adolescência. No caso de Luiz, o prognóstico era como um relógio correndo, fazendo a contagem regressiva em silêncio, enquanto o mundo permanecia alheio. Mas em vez de preparar o público ou mesmo informar o governo, o palácio optou pelo silêncio. Documentos legais foram redigidos às pressas e assinados sob as mais altas autorizações de segurança. O acesso ao prontuário médico de Louis foi restrito a um seleto grupo. Os médicos que lidavam diretamente com o público foram substituídos ou realocados. E então veio a jogada mais arrepiante de todas. Especialistas internacionais foram trazidos sob identidades falsas. Da Suécia, veio um neurogeneticista pediátrico com ligações a programas secretos da realeza. Do Canadá, um neurologista infantil que havia prestado consultoria para militares lidando com condições cognitivas de alto risco. De Israel, um médico cuja especialidade era a detecção precoce de marcadores neurodegenerativos hereditários. Cada um deles assinou acordos de confidencialidade vitalícios. Nenhum deles deixou rastros de seu trabalho.
E todos concordaram com uma conclusão aterradora. O distúrbio poderia afetar tanto as funções mentais quanto as motoras. Sem cura conhecida, as implicações eram catastróficas, não apenas para Louis, mas também para a imagem de força, continuidade e controle da monarquia. Um futuro rei com a mente debilitada, uma criança cuja condição poderia desqualificá-lo para funções de Estado. A monarquia, ainda abalada por décadas de escândalos, não estava disposta a arriscar com outra manchete imprevisível. Foi o rei Charles, segundo fontes, quem deu a ordem final. O relatório jamais chegaria ao parlamento. Jamais seria reconhecido oficialmente e jamais teria permissão para influenciar questões de sucessão. O arquivo foi lacrado. As investigações públicas foram obstruídas. E a partir daquele dia, cada passo médico dado em relação a Louis foi envolto em sigilo absoluto, mas segredos têm um ponto crítico. E com o passar do tempo, o projeto Solstício começou a superaquecer. Quanto mais enterravam a verdade, mais ela queimava sob a superfície, até que um membro da família real decidiu arriscar tudo. Uma pessoa próxima à família real, anteriormente relegada a um cargo inferior como auxiliar de berçário, detonou uma bomba de verdade que ninguém previu. Durante anos, eles observaram as mentiras se acumularem, as falas ensaiadas, os documentos falsificados. E finalmente não puderam mais se calar. O vazamento anônimo de informações para uma agência global de saúde quebrou o muro do silêncio. Eles nunca deveriam ter importância. Contratados discretamente, nunca nomeados publicamente e designados para o papel de apoio adicional. Esperava-se que essa ajuda se misturasse à paisagem presente, porém invisível. Mas eles viram tudo. As consultas médicas particulares disfarçadas de exames de rotina, as instruções sussurradas entre os funcionários, a maneira como Louis era sutilmente instruído antes de cada rara aparição pública. Seus gestos com as mãos eram ensaiados, suas respostas memorizadas. Até mesmo a duração de seu tempo diante das câmeras era rigorosamente controlada minuto a minuto, e o auxiliar documentava tudo. Ao longo de meses, eles compilaram um registro meticuloso com cronologias de medicamentos, mudanças de comportamento, cancelamentos repentinos. Cada desvio, cada conversa sussurrada do lado de fora da porta do berçário era anotada. Mais do que um simples diário, tornou-se um registro da supressão da realeza. Ocultos ali estavam não apenas padrões clínicos, mas também emocionais. Relatavam como Catherine frequentemente permanecia ao lado da cama de Louis muito depois das luzes se apagarem, enxugando as lágrimas em silêncio, como seu semblante alegre em público se quebrava em particular, enquanto implorava aos médicos por respostas melhores e era recebida com frieza e protocolo. Uma anotação se destacou acima de todas as outras, um confronto entre William e assessores reais de alto escalão. Os assessores estavam ao alcance da voz quando o herdeiro do trono gritou: "Ele é meu filho em primeiro lugar." Não era um símbolo nem um enredo. A frase foi censurada em todas as transcrições oficiais, mas preservada para sempre nas anotações pessoais da assistente. Uma prova de que, mesmo dentro da empresa, a guerra entre o dever e a paternidade estava em curso. Mas foram as gravações que finalmente derrubaram o véu de segredo da monarquia. Usando um dispositivo escondido costurado no forro do uniforme, a assistente captou horas de áudio de funcionários instruindo Louis a esconder sintomas visíveis, sussurrando ordens e zombando da percepção pública. O estopim final veio quando o palácio supostamente ameaçou transferir Louis para uma instituição de longa permanência no exterior. Naquela noite, a assistente enviou um único e-mail criptografado para um comitê europeu de ética médica, anexando gravações, registros e uma pergunta perturbadora: o que acontece quando a realeza ignora a ética médica? Em 48 horas, agências internacionais foram alertadas. O arquivo viralizou em fóruns clandestinos. Jornalistas se apressaram para verificar a fonte. E quando a primeira transcrição foi publicada, o mundo não pôde mais ignorar. Se a família real conseguiu esconder isso, o que mais teria enterrado? Agora, a especulação se espalha como fogo em palha seca. Existem outras crianças com diagnóstico suprimido. Será que tudo isso tinha mesmo a ver com Louis? Ou o palácio já havia seguido essa estratégia antes? E ainda mais perigoso, até onde estariam dispostos a ir para manter a ilusão de perfeição?
Mas enquanto o mundo se recupera da traição interna, a atenção se volta para a mulher que carregou esse segredo como um fardo silencioso por anos. Por trás do sorriso sereno e dos casacos impecavelmente cortados, Catherine travava uma guerra silenciosa. Cada aparição pública mascarava a agonia de ver sua filha caçula mergulhar na incerteza. Agora, sem segredos, seu mundo desmorona sob o olhar atento do público e a dor profunda que sente em particular. Durante anos, ela sofreu em silêncio. Mas agora, as páginas vazadas de seu diário médico particular revelam uma verdade mais dolorosa do que qualquer escândalo da realeza. De próprio punho, Catarina registrou o medo de cada sintoma inexplicável, o pavor de cada consulta sussurrada. Uma das anotações diz simplesmente: ele esqueceu o próprio nome hoje. Outra termina com apenas 2 palavras: estou desmoronando. Essas não eram as palavras de uma futura rainha. Eram os gritos de uma mãe afogada em desespero. Quando os médicos do palácio propuseram um tratamento experimental, não aprovado pelos órgãos reguladores, Catarina recusou. Ela não permitiria que seu filho se tornasse uma experiência real, não por uma questão de narrativa controlada. Sua posição enfureceu os conselheiros do palácio e provocou confrontos acirrados nos bastidores. Não se tratava apenas de discordância. Foi uma rebelião. E quando Charles e Camila supostamente a pressionaram para reconsiderar o futuro da coroa, ela fez o que ninguém esperava. Ela resistiu veementemente. Fontes internas relembram um momento arrepiante no início de 2025. Momentos antes de subir ao palco no Commonwealth Gala, Catherine desabou em lágrimas nos bastidores. As câmeras não registraram nada, mas assessores que testemunharam o colapso dizem que ela agarrou o prontuário médico de Louis nas mãos, recusando-se a soltá-lo. Naquela mesma noite, ela fez seu discurso impecavelmente sorrindo como se nada tivesse acontecido. O público nunca soube, mas aqueles mais próximos a ela jamais esqueceram. E então veio o momento que realmente abalou o palácio, sua decisão de tirar Louis da escola real. Sem consultar ninguém sem permissão, ela o retirou da instituição tão intimamente ligada à tradição real. Sua mensagem era clara. Louis não era mais um símbolo. Ele era uma criança, e ela não permitiria que fosse exibido ou politizado. O que se seguiu foi o caos. Conselheiros entraram em pânico. Equipes de imprensa se mobilizaram. Assessores a alertaram de que ela estava minando a coesão da família. Rumores de rebelião circulavam pelos corredores. Mas Catarina não hesitou. Ela havia chegado a um ponto sem volta. Aliás, um alto funcionário afirma que ela chegou a redigir uma carta formal de demissão preparada para abandonar a vida na realeza por completo. Foi William quem a deteve, não com ordens, mas com um apelo desesperado. Não como o futuro rei, mas como o pai de seu filho. Porque em sua rebeldia, Catherine não estava tentando derrubar a monarquia. Ela estava tentando proteger seu filho de ser consumido por ela. Cada noite sem dormir, cada mentira pública, cada decisão tomada contra seus instintos, tudo isso se transformava em uma raiva silenciosa, uma rebelião materna que o palácio jamais esteve preparado para conter. Enquanto Catarina protegia o filho com todas as suas forças, outros no palácio viam apenas uma coisa, uma ameaça à imagem da monarquia. O príncipe William se encontrava numa encruzilhada. Poucos conseguiam imaginar seu papel como futuro rei colidindo violentamente com seu papel como pai. Com conselheiros do palácio rondando como abutres e o público clamando por respostas, William era forçado a tomar uma decisão que nenhum pai deveria enfrentar: proteger a instituição ou proteger seu filho. Durante meses, William acreditou saber toda a história, mas, na verdade, ele havia sido mantido no escuro intencionalmente. Assessores de alto escalão agindo sob ordens de instâncias superiores filtravam todos os relatórios, censuravam todas as atualizações e apresentavam uma versão do estado de saúde de Louis que parecia mais administrável, mais conveniente politicamente. O diagnóstico real foi ocultado, enterrado em pastas confidenciais que William jamais viu. E quando a verdade finalmente chegou até ele, não foi por meio de um comunicado oficial. Veio na forma de um relatório particular que Catherine havia encontrado trancado em um arquivo restrito. Foi naquele momento que tudo mudou.
Fontes dentro do palácio afirmam que William ficou furioso ao saber da gravidade do estado de saúde de Louis. Sua fúria não se devia apenas ao engano, mas também à traição. Aqueles mais próximos a ele, em quem confiava a governança da nação, haviam priorizado o protocolo em detrimento da paternidade. Charles, supostamente confrontado em uma reunião a portas fechadas, proferiu uma frase arrepiante que ainda ressoa nos círculos reais. Isso não pode chegar ao público, nunca. O peso dessa exigência abalou profundamente William. Seu relacionamento com Catherine ficou tenso, não por discordarem sobre o que fazer, mas porque ambos sabiam que não havia mais boas opções. Catherine queria transparência. William temia o colapso. A união deles, que antes era um pilar de força, agora parecia frágil. O ponto de ruptura chegou semanas depois, quando Camilla tentou mediar a situação. Um segurança posicionado do lado de fora dos aposentos reais teria gravado parte da discussão. A voz de William, aguda e trêmula, podia ser ouvida gritando: "Não ouse falar comigo sobre dever quando é meu filho que você quer silenciar." O vazamento dessa gravação reverberou por todos os corredores de Buckingham. Não era mais apenas uma desavença familiar. Era uma ruptura completa. Em desespero, William desapareceu de seus compromissos públicos por vários dias. Para onde ele foi, poucos sabiam, mas registros de voo revelaram posteriormente uma viagem não anunciada aos Estados Unidos, onde visitou um importante instituto de neurogenética sob um pseudônimo. Lá, pela primeira vez, ele falou livremente, não como príncipe, não como figura decorativa, mas como um pai aterrorizado, perguntando qual a pouca esperança que ainda restava para seu filho. Quando retornou, fez uma ligação segura para o príncipe Harry. Apesar do acordo entre eles, William não confiava em mais ninguém. Eles conversaram por quase 2 horas e o que aconteceu em seguida mudou tudo. Harry, endurecido por sua própria guerra contra o establishment, não poupou palavras. Vocês têm 2 opções: enterrar isso como eles querem ou expor tudo e deixar o mundo julgar. William não respondeu, mas aqueles próximos a ele dizem que seu silêncio foi eloquente. Dias depois, William participou de uma reunião no alto escalão do palácio. Permaneceu em silêncio enquanto assessores propunham uma nova estratégia de comunicação controlada. Assentiu com a cabeça enquanto os slides eram apresentados, ouviu a versão deles e então levantou-se, olhou cada conselheiro nos olhos e disse: "Vocês já tiveram a sua chance. Agora é a minha vez." Mas enquanto William oscilava à beira da rebeldia, o destino interveio e veio na forma da mulher mais temida pelo palácio. Justamente quando o palácio se esforçava para conter a tempestade, Meghan Markle reapareceu com poder de barganha. Munida de arquivos confidenciais e uma poderosa parceria com a mídia, ela ameaçou detonar a fachada da monarquia se a justiça não fosse feita para Louis. Mas ela era uma salvadora ou uma oportunista estratégica, seu retorno não foi sutil. Foi cronometrado, calculado e inconfundivelmente estrondoso. Poucas horas após o vazamento viralizar, o nome de Meghan começou a ser um dos assuntos mais comentados no mundo todo, não por escândalo, mas por algo muito mais perigoso para a instituição Provas. Ela alegava possuir imagens de dentro do palácio, vídeos granulados que supostamente mostravam Louise durante sessões de terapia particulares. Neles, era possível ouvir auxiliares sussurrando instruções, cobrindo as câmeras e, em um momento perturbador, silenciando a criança no meio de uma frase. Como ela obteve essas imagens permanece um mistério. Alguns dizem que vieram de um funcionário solidário. Outros acreditam que fazia parte de uma operação de inteligência maior, envolvendo vários agentes internos. O que importava mais era o que ela pretendia fazer com a informação. Porque Meghan não estava apenas furiosa. Ela estava preparada. Seu novo contrato de produção, assinado discretamente com uma das maiores plataformas de streaming do mundo, incluía uma futura série documental intitulada Royal Expose The Louis Files. O anúncio por si só mergulhou o palácio em pânico total. Durante anos, a família real controlou a narrativa. Agora, esse controle estava escapando, e Meghan, exilada, criticada e demitida, detinha o detonador. A portas fechadas, uma reunião tensa foi marcada. Meghan chegou a Windsor em grande segredo. O reencontro com William e Catherine não foi nada caloroso.
Foi tenso, amargo e doloroso. Testemunhas dizem que Catherine mal conseguiu se conter. Em um dado momento, ela teria chorado incontrolavelmente, perguntando a Meghan: "Por que você faria isso com ele agora?" A resposta de Meghan, igualmente cortante, foi simples: "Porque você não o fez quando teve a chance." Mas isso não era apenas vingança pessoal. Meghan veio com exigências que atingiam o âmago das hipocrisias mais profundas da monarquia. Ela acusou o palácio de defender publicamente campanhas de saúde mental, enquanto, em privado, destruía as chances de uma criança receber apoio e visibilidade. Exigiu mudanças nas políticas, transparência na forma como as crianças da realeza recebem cuidados e o fim dos acobertamentos institucionais que esconderam a condição de Louis por anos. Não se tratava mais apenas de Louis. Meghan estava abrindo as comportas para todos os escândalos não ditos, todas as verdades suprimidas. E atrás dela estava Harry, não mais o pária, mas o último escudo entre sua esposa e a monarquia. Ele deixou uma coisa clara em uma ligação segura com um conselheiro próximo ao rei: se algo acontecesse com Meghan, tudo se tornaria público, sem cortes, sem filtros, irreversível. O palácio estava encurralado. A imprensa o cercava. A atenção global crescia como uma onda prestes a quebrar. E pela primeira vez desde a morte de Diana, a monarquia não estava apenas sob pressão. Estava sitiada. O palácio enfrentava agora seu momento mais catastrófico desde a morte de Diana, e a sobrevivência da monarquia dependia de uma decisão de emergência tomada a portas fechadas. Uma reunião clandestina no meio da noite. Conselheiros, monarquistas e chefes médicos se reuniram sob protocolos de total sigilo. Sua missão: decidir o destino do príncipe Louis e potencialmente o futuro da coroa. O tempo está se esgotando e as opções são brutais. A escolha que fizerem ficará marcada na história. Foi o que ficou conhecido como Contingência de Windsor, uma reunião secreta convocada pelo próprio rei Charles atrás dos muros fortificados do palácio, sem qualquer vestígio digital. Sem telefones, sem auxílios, apenas uma dúzia de homens e mulheres, cada um com um propósito singular: a preservação da monarquia a qualquer custo. Os riscos já não eram teóricos. As ameaças de Meghan, a afronta de William e a crescente indignação global haviam levado a instituição ao seu ponto mais crítico desde a abdicação de Eduardo VII. A atmosfera na Câmara era gélida clínica. A compaixão não estava na pauta. Uma proposta que rapidamente ganhou força defendia o exílio total do príncipe Luís da vida pública. Nada de fotos, nada de aparições, um apagamento gradual sob o pretexto de proteção à privacidade. Outra voz, muito mais extrema, propôs uma estratégia radical que incentivava William a renunciar completamente e transferir a sucessão para Charlotte, que poderia ser preparada publicamente como o novo rosto da estabilidade. Mas a sugestão mais sinistra de todas veio de um alto funcionário da área médica que propôs que Louis fosse formalmente declarado inapto para funções públicas. Uma expressão burocrática criada para proteger a instituição de ter que reconhecer seu futuro novamente. Em essência, queriam apagar o menino da história, enquanto ainda apresentavam uma versão higienizada da verdade para apaziguar a imprensa. Quando Catherine foi convocada, recusou-se categoricamente. Seu silêncio foi um protesto mais eloquente do que qualquer palavra. William compareceu, mas não por muito tempo. Testemunhas oculares afirmam que ele saiu no meio da reunião batendo a porta antiga atrás de si, recusando-se a participar do que ele teria chamado de estratégia sacrificial disfarçada de estratégia. Isso deixou Charles frio, tenso e visivelmente exausto para tomar a decisão final. Não haveria confissão completa nem prestação de contas pública. Em vez disso, divulgariam uma declaração cuidadosamente elaborada, reconhecendo o diagnóstico de Louis, mas omitindo sua gravidade. Um gesto de transparência sem verdadeira responsabilização. Uma manobra preventiva para conter a revolta pública, mantendo o controle interno. A linguagem foi cuidadosamente construída. Palavras como cuidados contínuos, desafios menores e privacidade da família foram escolhidas para suavizar a verdade. O palácio manteria o controle da narrativa por enquanto. Mas o que nenhum deles podia ver, o que nenhum de seus modelos previu, era que o mundo já havia ultrapassado a questão das palavras cuidadosamente escolhidas.
Porque não se tratava apenas de uma criança. Tratava-se de uma traição, de um acobertamento de uma coroa que colocou o legado acima da vida. Mas a monarquia subestimou uma coisa. A sede de verdade do público e o que se seguiu causaram ondas de choque em todo o mundo. Em poucas horas, o mundo estava em chamas. Hashtags se tornaram tendência. Protestos irromperam em frente ao Palácio de Buckingham. Especialistas em ética médica, defensores dos direitos da criança e milhões de pais se uniram em apoio a Louise. A família real, antes intocável, estava agora sendo julgada não em um tribunal, mas no tribunal da opinião global. A manchete era como um soco no estômago. O cruel segredo da coroa. Estampou todas as principais publicações de Londres a Los Angeles, de Tóquio a Toronto. Durante décadas, a monarquia conseguiu se proteger do caos da exposição moderna, mas não desta vez. Desta vez, o véu foi rasgado em tempo real e não havia protocolo preparado para o que aconteceu em seguida. As imagens vazadas cruas, emocionantes e inegavelmente autênticas se espalharam como fogo em palha seca. O apelo privado de Catherine, antes confinado ao quarto do bebê, agora ecoava por todos os dispositivos do mundo. Em um vídeo era possível ouvi-la soluçando e sussurrando: "Eles estão escolhendo a coroa em vez do meu filho." Essa única frase se tornou um grito de guerra. Na internet, a hashtag Justiça para Louis disparou para o topo dos assuntos mais comentados. Nas ruas, velas foram acesas sob retratos do jovem príncipe. Ao redor do globo, famílias não viam a realeza, mas a si mesmas. Líderes de nações democráticas emitiram declarações sem precedentes. O primeiro-ministro do Canadá exigiu transparência imediata do palácio. O parlamento da Nova Zelândia pediu uma revisão de como as nações da Commonwealth apoiam as monarquias. Até mesmo a Casa Branca, geralmente cautelosa em assuntos internos estrangeiros, emitiu uma declaração pedindo compaixão, responsabilidade e a priorização do bem-estar infantil em detrimento da preservação institucional. O que começou como um vazamento se transformou em um acerto de contas. A simpatia pública por Louis transformou-se em pressão política. Surgiram petições exigindo reformas constitucionais, questionando por que as instituições hereditárias tinham permissão para operar na obscuridade, imunes aos padrões morais do próprio povo que representavam. Os críticos da monarquia sentiram o cheiro de sangue. Os apoiadores se viram em conflito sem saber se a lealdade à coroa agora significava cumplicidade com a crueldade. Nos círculos da realeza, a pressão aumentava perigosamente. Corriam boatos de que o rei Charles, sob imenso estresse, começara a sofrer lapsos cognitivos durante reuniões de alto escalão. Algumas fontes sussurravam que membros da família real já estavam preparando planos de contingência para uma transferência de poder antecipada, enquanto rumores de abdicação pairavam no ar, como uma maldição que ninguém ousava pronunciar em voz alta. Outra força se erguia em meio ao caos. A geração mais jovem, William Catherine, até mesmo Charlotte, passou a ser vista não como símbolos, mas como sobreviventes de um sistema falido. A opinião pública começou a se voltar para eles não como herdeiros, mas como potenciais reformadores. Enquanto o mundo exigia respostas, eles se encontravam à beira de uma tempestade que não criaram, mas que poderiam ser forçados a enfrentar. Uma coisa era certa: a era da reverência incontestável havia terminado. A série The Crown sobreviveu por muito tempo graças a mitos, mistérios e controle. Mas agora, com seus segredos transbordando em todas as telas, uma pergunta se ergue mais forte do que nunca. Será que ela sobreviverá à verdade? Porque não se trata apenas de um diagnóstico oculto. Trata-se de que tipo de monarquia sobrevive num mundo que já não aceita ser enganado. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever, e nos vemos no próximo vídeo.